tema hoje é sobre como o Papa ajudou a formar consenso sobre o clima. Para isso, a gente vai conversar com a Giovanna Girardi, ela que é jornalista com foco desde 2002 na cobertura de ciência e meio ambiente. Giovanna, bem-vinda ao ICL. Bom dia para você. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada aí pelo espaço para falar sobre isso. Muito bom. A crise do clima é também uma crise social. Tudo está interligado e há uma relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Essas foram algumas das palavras do Papa Francisco em sua primeira encíclica após assumir o posto. Uma encíclica é uma carta circular do pontífice sobre algum tema da doutrina católica. E a de Francisco, publicada em 2015, foi a primeira mensagem de um Papa a tratar sobre as mudanças climáticas. É disso que a gente vai falar agora com a Giovanna. Qual foi o resultado dessa mensagem? A gente está falando de uma mensagem de 10 anos, né? Acho que você pode contar um pouco dessa história para a gente. Por favor, Giovanna. Bom dia de novo. Bom dia. Exato. O Papa tinha assumido em 2013, né? Então, um pouco mais de 2 anos depois, ele divulga essa primeira encíclica, como você comentou, e ela era muito aguardada, porque já se sabia que ela ia trazer mensagens relacionadas ao clima. O Papa fez um trabalho muito extenso e interessante de ouvir cientistas, para entender o que era o consenso sobre o assunto, por que ele era tão importante, e até por conta desse histórico dele, né, de se associar a São Francisco de Assis, um santo muito relacionado à proteção dos animais, à proteção do meio ambiente, ele carregava isso com ele, né? E aí o timing foi muito bom, porque há 10 anos era quando o mundo estava tentando fechar o acordo que viraria o Acordo de Paris depois, que é o principal acordo que existe no mundo para combater as mudanças climáticas. E aquele momento era muito importante, porque já vinha se tentando esse acordo fazia bastante tempo, no mínimo desde 2009, quando tinha tido um fracasso em Copenhague. Então, de 2009 a 2015, eles ficaram ali tentando avançar nisso. Era aquele ano. E aí, nesse processo de se construir esses consensos, de criar um humor mesmo, um momentum, né, para que se fechasse o acordo, o Papa lança a encíclica. E a encíclica, eu acho que ela é interessante porque ela traz, como eu até coloquei na minha coluna nessa semana, ela trouxe um imperativo moral. Ela não estava mais falando de clima pelo ponto de vista científico, ela não estava falando de dados, falando de gás de efeito estufa, de derretimento de calota polar, de elevação do nível do mar. Ela não trazia esses termos, ela trazia um imperativo moral de que a gente precisa cuidar da nossa casa comum e, como você mencionou, de que são os pobres os mais afetados. Então, as duas crises estão interligadas, você não tem como combater a pobreza sem combater a mudança do clima. E essa encíclica, ela acabou sendo muito bem recebida, porque ela trouxe essa cutucada, sabe? Olha, a gente não está falando aqui de uma questão meramente econômica, não, a gente está falando de uma questão moral, a gente está falando de uma questão social. Então, isso se acredita, dentro desse contexto mais amplo que eu comentei, mas isso se acredita que ajudou ali, foi a colherzinha, o temperinho que ajudou a trazer esse consenso e que acabou se fechando o Acordo de Paris em 2015. E alguns anos depois, que é a Laudato Si, né, exatamente essa daí é a Laudate Deum, que é uma encíclica que eles publicaram, que ele publicou, em 2023, agora também um pouco antes de uma conferência do clima, novamente, que foi a conferência do clima de Dubai, e aí a gente já percebe que o Papa tá num tom assim, pô, gente, até agora vocês não fizeram nada, né? O mundo continua não combatendo os combustíveis fósseis, a gente continua aumentando a temperatura do planeta, e de 2015 para cá, para então, né, 2023, os eventos extremos pioraram muito, né? 2023 bateu o recorde de temperatura e a gente teve 2024 batendo o recorde de temperatura de novo, e dessa vez já superando 1,5 graus de aquecimento, que é o marco, que era justamente o que o Acordo de Paris se propunha a tentar conter, né? O acordo fala, vamos nos esforçar para manter o aquecimento a no máximo 1,5 graus na comparação com o período pré-industrial. E o ano passado a gente já bateu esse 1,5. Não quer dizer que a gente vai ficar para sempre nisso, mas já assusta. E o Papa estava fazendo esse alerta. E aí até a gente
fez uma entrevista hoje também lá na Pública. A gente tem também um podcast, um momentinho merchan rapidinho aqui. A gente tem um podcast chamado Bom Dia Fim do Mundo. E hoje a gente entrevista a Ana Toni, que é a diretora executiva da COP30, né, que vai ser realizada aqui no Brasil no fim do ano. E ela fala de como o Papa realmente ajudou a criar esse consenso nesse contexto e como isso faz falta, pode fazer falta agora. Como seria importante se esse novo líder, né, que for escolhido no conclave, continuasse essa mensagem do Papa, porque isso mobiliza as pessoas comuns, né? Isso mobiliza todo mundo que já está sentindo na pele que a mudança climática está acontecendo, mas entender na boca de um religioso o que isso significa e por que é tão importante combater. Então, foi isso que eu tentei mostrar na coluna, e a gente debate um pouco isso, então, no Bom Dia Fim do Mundo. Convido aqui os ouvintes do ICL a ouvirem a gente também. Importantíssimo, Giovana. O Chico Pinheiro colocava aqui que a gente teve essa conversa com o Jamil Chad ontem aqui no N1, no qual, de fato, a gente discutia as implicações geopolíticas, né, do conclave e dessa liderança dos católicos frente a múltiplos temas, mas principalmente considerando questões relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente, que é o que você traz. Então, para além de tudo, né, o Chico estava colocando aqui de uma forma muito adequada, como não é só uma questão religiosa, como o conclave e o próximo Papa trazem uma dimensão de múltiplas questões de suma importância para a forma como o planeta funciona hoje em dia e principalmente para essa questão climática, para a qual a gente já não tem muito mais tempo, né, Giovana? Ao que tudo indica, você colocou aí de 1,5 graus, Chico. Isso é uma coisa que é importante. Uhum. Tanto o Papa pode contribuir para um avanço, né, dessa consciência global. Agora, você imagina se for um Papa a lá Donald Trump. A lá Jair Bolsonaro. Vamos botar garimpo, gado, vamos ferrar tudo. Quer dizer, pode ser um cara assim. É para isso, isso que está em jogo, que as pessoas às vezes não entendem. Exato. Pode ser que um Papa não faça avançar tanto, mas pode ser um retrocesso horroroso para a humanidade, né, Giovana? Obrigado. Exato. Você tem razão, Chico. E assim, a gente já vê, por exemplo, que existe uma certa divisão na interpretação, por exemplo, da leitura bíblica, né? Tem religiosos que vão entender a criação do mundo como Deus dando o mundo para o usufruto da população. Então, assim, eu tenho o direito de garimpar, de minerar, de consumir todos os recursos, porque esses recursos foram criados para mim. E o Papa Francisco trazia uma visão completamente diferente disso. Não, Deus, assim, aí, claro, falando da interpretação religiosa aqui, né? Deus nos deu a terra mas nós temos que cuidar dessa terra. Ela é um bem compartilhado por nós com todos os outros seres vivos. Então a gente tem um dever moral de cuidar disso aqui. Não é pra gente ir pro nosso usufruto até esgotar. Então essa mensagem, como ela for feita, você comparou com Bolsonaro e com Trump, é exatamente isso, assim, porque a visão deles é utilitarista. A visão deles é, bom, isso aqui tá aqui e a gente tem que usar os recursos como for, como pudermos, né? O drill, baby drill do Trump, né? De perfurar petróleo a não poder mais. A questão da mineração, ela é muito grave, né? Porque a gente está realmente esgotando os recursos da terra. A terra está entrando num processo de esgotamento de todos os seus recursos, né? Tem vários cientistas que alertam isso, que a gente tem alguns limites ali muito importantes planetários e a gente está batendo todos eles. E isso realmente pode fazer a Terra... Acho que dá para dizer que a Terra pode colapsar mesmo. A gente pode realmente faltar recursos. Já está. E pode piorar muito, né? Então, é isso, assim, claro, é uma voz de um religioso, não é que ela vai mudar. Tudo bem, a gente está falando do principal líder religioso do catolicismo. Não é que, se ele mandar todo mundo combater as mudanças climáticas, as pessoas vão combater. Não é assim, a gente sabe. Mas também quando vem essa validação de, você pode sim usufruir dos recursos, é mais confortável, né? As pessoas preferem ouvir esse tipo de mensagem. Então, realmente é preocupante. E eu acho que é preocupante nesse contexto geopolítico. A gente já está tendo Donald Trump saindo do Acordo de Paris, fazendo de tudo para não combater as mudanças climáticas. É o principal emissor histórico de gás de efeito estufa, o segundo maior da atualidade. Essas mensagens, elas podem realmente piorar essa situação.
né? A gente está num momento que a gente tem que... o governo brasileiro, a presidência da COP está falando que a gente precisa de um mutirão, né, para combater a mudança do clima. E quanto mais gente sair desse mutirão, mais difícil fica para quem fica, né? Então é essa situação que a gente está vivendo agora. É importante, sim, ter religiosos, não só do catolicismo, de todas as outras religiões, impulsionando seus fiéis, impulsionando mensagens morais, né, sobre esse assunto. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair aí do conclave. Muito bem, a gente vai acompanhar, né, Chico? Eu acho extremamente importante isso. E ver que não é tanta coisa nova, não. O que mais importa para mim não é você acreditar em milagre, frequentar a liturgia. Isso cada um faz do seu jeito. Se você é budista, vai no templo budista. Se você é adepto das religiões de matriz africana, vai para os terreiros. Acho maravilhoso isso. Né? Se é católico. Ou não precisa ir também, não é fundamental. Fundamental é você entender que a terra é o templo, onde se celebra a vida, onde se fala da criação, da divindade, onde tem que viver em harmonia. Agora, para os cristãos, está tudo isso escrito nos evangelhos. O que mais me interessa de Jesus Cristo é a ética que ele deixou. É o comportamento proposto diante de uma sociedade hipócrita, de poderes destrutivos, de egoísmo, de discriminação. Está tudo no evangelho. Agora, curioso, né? Você pega várias igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que de ética de evangelho não tem, não, estão pautados pelo Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, Deus castiga, manda para o inferno, me dá a grana aqui. É um negócio terrível, E falo, não, perigo aqui, a Igreja Católica no Brasil está perdendo adeptos, estão crescendo os evangélicos. Preste atenção numa coisa, na Europa não está crescendo nada, as igrejas evangélicas estão esvaziadas, não tem esse neopentecostal daqui na Europa Ocidental. Só existe isso aqui nos Estados Unidos, nas Américas, mais aqui. Né? Nós temos que buscar a ética do cristianismo, a ética de Jesus Cristo, que o Papa Francisco fez lembrar, mas que incomoda, olha, muito aos poderosos. Muito bem. Giovana, eu quero indicar aqui então para a nossa audiência, para que a nossa audiência leia a tua matéria na Pública e também assista ao podcast, né? Tá aí então, ó, Bom Dia Fim do Mundo, estamos fazendo o merchan completo aqui, tá? Acompanha o podcast, ouça. Muito obrigada. Ouça também, porque vale a pena, é muito bacana o trabalho. Então, obrigada demais e volte sempre, tá? A casa é sua. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, gente, bom dia, estou sempre à disposição aí, quando quiser.